o tema de hoje, então, seguindo a nossa programação, Descomplicando o Apocalipse. Dando continuidade, então, nós vamos abrir nossas Bíblias hoje no capítulo 8. Olha só, tá? Hoje nós vamos nos ater no capítulo 8 de Apocalipse. Aqui começa a tocar as trombetas. Pense bem que nós tivemos até aqui várias etapas, né? Interessantes, muito importantes que aconteceram. São várias etapas, inclusive de juízo de Deus, etapas que nós tivemos aí tremendo, né? Dá muito tremor quando você vê o que vai acontecer, o que está preparado para o tempo do fim, né? Tá? Mas, se você está na rocha, se você está no esconderijo do Altíssimo, está protegido, amém? Então, a Bíblia diz que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse esconderijo você já está hoje. Mas se hoje você está imaginando o tempo da tribulação, no tempo de angústia que virá, como é importante você estar firme no esconderijo do Altíssimo. Então, só relembrando aqui que nós vamos apenas nos ater a alguns temas mais relevantes e incontestáveis do Apocalipse, que estão o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, o milênio, etc. Não vamos entrar em alguns detalhes muito polêmicos, até porque é um livro de muita simbologia, um livro de muita tipologia, e que tem que ser analisado com muita humildade. E nós temos aqui os vários quadros na estrutura de Apocalipse, né? Nós temos aqui 7 quadros, e os terceiros, os quadros terceiro, quarto e quinto são superpostos, porque acontece simultaneamente. Apesar, quando você está lendo, está como se fosse uma sequência, mas há uma simultaneidade aqui, ok? Tá? E nós estamos ainda nós estamos fechando o terceiro quadro hoje, né? Quase fechando já, estamos acabando o terceiro quadro, que é o que acontece no céu, do arrebatamento à volta de Jesus. Esse volta de Jesus, nós estamos falando do aparecimento glorioso, né, dessa segunda vinda de Cristo, segunda fase da vinda de Cristo, que eu chamam de segunda vinda, colocando arrebatamento apenas com esse nome arrebatamento. Outros chamam o arrebatamento de primeira fase da segunda vinda e o aparecimento glorioso como segunda fase. São terminologias, mas se referem aos mesmos fatos, amém? E a partir de agora, então, as trombetas vão tocar, amém? Até que nós vimos 2 sessões muito importantes, né? Nós vimos aqui os 7 candeeiros, tá? E do capítulo 1 ao 3, que se refere às 7 igrejas, tá? 7 igrejas da Ásia, lembram? Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, 7 candeeiros. E Jesus anda no meio dos 7 candeeiros. E na liderança dessa igreja, aí ele diz, os anjos da igreja são como estrelas na palma da sua mão. Jesus tem nas suas mãos, na sua mão direita, a liderança da igreja. Ele anda no meio da igreja, conhece a igreja. Bom, 7 candeeiros. Agora vamos, em seguida, já fomos, né, do capítulo 4 ao capítulo 7, quando houve a abertura dos selos. João é levado para o céu, no capítulo 4, e ele está diante do trono e contempla várias cenas importantes. Aquele está sentado no trono, os 24 anciãos, depois ele vê os 4 seres viventes, e aí depois ainda há um clamor, quem vai abrir o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono. Até nós vimos aqui que João até chorou, porque ninguém era digno, mas até que apareceu aquele que é digno, Jesus é digno, o leão da tribo de Judá. Ele olhou, viu um cordeiro, como que tinha que estar morto, mas estava ali em pé. E ele tinha dito para o João, eu estive morto, mas diz que eu vivo e vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mas naquele momento ali, Jesus está com toda a autoridade e dignidade para abrir os livros. Estou aqui fazendo uma recapitulação, então, dessa parte que culmina com os 7 selos que Jesus vai abrindo, e na medida que ele vai abrindo, uma série de juízos vão se desencadeando, ok? Tá? Nós podemos ver, então, que depois dos 7 selos, né,
exatamente quando soa a última trombeta, da qual nós vamos falar hoje, né? Vamos falar das 7 trombetas. Então, quando ele abre o 7º selo, então os 7 anjos que estão com as 7 trombetas começam a tocar as trombetas, e à medida que eles vão, então, soando as trombetas, que eles vão dando o seu toque, aí estão, na verdade, são liberações de juízos. Interessante aqui, importante a gente observar, os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, tá? Ainda na grande tribulação. E quem sabe esses selos podem também significar a perseguição da igreja, o sofrimento da igreja, em todas as eras. Mas eu creio que está mais focado ali na grande tribulação mesmo, porque menciona também os poderes de Satanás para vencer os santos, e então isso não é uma realidade atual. Muitos cristãos estão morrendo por amor a Jesus, mas não quer dizer que Satanás está vencendo, tem autoridade para matar todos os santos, como terá nesse período aí, chamada grande tribulação. Tá? Mas depois vem as trombetas. Então, assim, os selos falam do sofrimento da igreja, as trombetas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. A igreja começa a clamar. Vejam lá, nós vimos lá, já no capítulo anterior, né, debaixo do altar, as almas daqueles que foram martirizados, clamando: Senhor, até quando não julgarás e não vingarás o sangue dos teus servos, os profetas que foram perseguidos? O Senhor falou: aguarda mais um pouco até que se complete o número dos salvos. E assim, com certeza, quando abre o último selo, significa que chegou a hora, então, acho que já completaram os salvos, Deus vai tratar com aqueles que aceitaram a marca da besta, e vai ser, e já, alguns flagelos já vinham acontecendo, né, simultaneamente na grande perseguição, só que agora vai ser um tratamento drástico, terrível. Sabe o que Jesus disse desse tempo, em Mateus 24? Ele falou assim: nesse tempo haverá tão grande aflição, como nunca houve antes na história da humanidade, nem nunca mais haverá. Então, não tem ideia. Você já viu tsunami, guerras, bomba explodindo, e tanta coisa. A história é recheada de tragédias, e agora tem a peste, o coronavírus, já teve tantas pestes, mas o que vai acontecer nesse tempo, assim, uma grande tribulação, uma grande aflição, como nunca houve em todo o tempo da humanidade, e nunca mais haverá. Então, meu irmão, não queira estar aqui, né, até que a gente estiver aqui, porque nesse tempo é bem provável que já está marcado com o sinal da besta. Então, não aceita esse sinal aí. A Bíblia diz que quando chegar o tempo, você vai saber o que é o sinal da besta. Ou até hoje é uma incógnita, há várias especulações, vamos dizer assim, né? Então, eu já li várias especulações, pode até ter uma certa lógica, vamos dizer assim, mas ninguém pode falar, é assim que será, tá bom? Bom, então, nós estamos aqui falando de que, já colocando aqui, a igreja já passou pela sua tribulação, agora chegou a vez do mundo, e as 7 trombetas. E quando, então, se abriu o 7º selo, nós estamos agora no Apocalipse capítulo 8, versículo 1, tá? Observe aí que é capítulo 8, versículo 1. Nós vamos, hoje, andar pelo capítulo 8, pelo 9, né? E vamos, talvez, pular a parte com a interrupção entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então, nós vamos pular parte do 10, o 10 e parte do 11. E vamos explicar por quê, porque fica para a semana que vem o 10 e 11. Mas a 7ª trombeta está no final do capítulo 11. Então, nós vamos já adiantar para você completar o ciclo das trombetas, tá bom? Mas temos aqui o capítulo 8, versículo 1. Né? Diz aqui, quando abriu o 7º selo, né, fez-se silêncio no céu. Quem abriu o selo? Jesus. Jesus abriu os selos e fez silêncio no céu por quase meia hora. Então, quando esse selo for aberto, o livro estará completamente liberado. Esse livro tem toda a história aí da humanidade, quem sabe tem também todos os juízos pronunciados ali, decretos de Deus para esse tempo do fim. Então, já não resta mais nada. Não restará nada que impeça os juízos restantes de se cumprirem. Até aí foram juízos parciais. Agora começam, vamos dizer assim,
há uma progressão, tá? Muito forte, e nesse silêncio do céu, os relâmpagos e os estrondos e os trovões vindo do trono de Deus cessarão. Né? Um pouquinho antes havia trovões, relâmpagos e barulho, tal, e os 4 seres viventes estavam cantando santo, 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 né, exaltando a santidade de Deus. Os 24 anciãos suspenderão suas declarações sobre o mérito do Cordeiro. Né? Então, as hostes celestiais deixarão de cantar e os anjos da tribulação cessarão seu louvor. Um silêncio misterioso, suspense, expectativa tomarão os céus. Desculpa os erros de digitação aí. Mas é isso aí. Queridos, nós vamos ver que esse silêncio pode representar duas verdades. Pode representar, porque não há uma explicação clara. Só fala que houve silêncio no céu. Né? Então, é que há um mistério, meus irmãos. Vamos ser humildes e admitir que há um grande mistério. Porque vamos falar assim, um silêncio no céu por quase meia hora, a pergunta é, no céu existe tempo? Tá? Primeira pergunta. Né? Então, na eternidade, a eternidade não tem tempo, né? Mas, por que fala quase meia hora? Pode ser um número simbólico, ou pode ser meia hora na nossa cronologia aqui, mas será que João tinha relógio para saber isso? Então, tem aí há um mistério. Vamos admitir que vamos ficar com o texto literal no sentido que quase meia hora, ok? Se esse meia hora é literal, figurado, não dá para explicar, mas é que houve um silêncio, tá? Houve um intervalo, tá? Porque pode ser que, né, a Bíblia diz que para Jesus, para Deus, um ano é como 1000 dias como um ano, então meia hora pode ser séculos, ou pode ser segundos. Não vamos entrar nesse mérito. Mas aqui vamos ficar no texto, tá? O texto diz que houve um silêncio do céu. Isso aí é fundamental. Não vamos tentar resolver a questão da meia hora aqui, porque não vamos, acho que, poder explicar. Agora, há também umas possibilidades. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Havia um clamor ali. Mas também fica aqui uma dúvida, se houve silêncio, é silêncio mesmo. Não só o silêncio para todo mundo, mesmo para os santos. Uma possibilidade. Outra possibilidade é que o céu fique em silêncio com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus e do mundo. Então, um silêncio muito assim, de expectativa, né? É um silêncio, então, que aí não dá para explicar, mas só sabemos que houve essa necessidade. E diz aqui, então, que ali, depois de silêncio, o João vê 7 anjos que estavam em pé, diante de Deus. E eles foram dadas, quer dizer, eles não tinham, mas foram-lhes dadas 7 trombetas. Aí veio um outro anjo, tá? Aí está falando do 8º anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações dos santos, de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, temos aí, né? Mas que incenso é esse, né? Que será? Que incenso? Então, as nossas orações chegam ao trono da graça, amém? Se estão lá, estão diante de Deus. E esse incenso pode ser realmente representar a obra de Jesus no Calvário. Que a Bíblia diz que Deus, quando Jesus se ofereceu a Deus, foi como um sacrifício agradável. E então a palavra incenso tem esse aroma suave. Quando fala do nosso louvor, deve subir com um aroma suave, né? Ou fala de um momento lá no Antigo Testamento, acho que Noé, ou Abraão, que quando ele ofereceu o sacrifício, aquilo subiu como um cheiro suave para Deus. Lógico, tem tudo aí, essa questão do cheiro suave também é uma questão que tem uma simbologia, até porque Deus é espírito, né? Então, mais a questão cheiro, sentir cheiro, é uma questão mais humana, mas tem aroma suave aí, está na Bíblia. Amém? Então, mas que incenso é esse? É o doce aroma da vida e da obra de Jesus Cristo na cruz. Essa é uma possibilidade que fizeram possível esse acesso à presença de Deus.
Então, é como assim, a oração dos santos sem a obra de Jesus não teria validade. Então, ele mistura a oração dos santos com a justificação da cruz, com a obra da cruz, com a redenção, quer dizer, com o sacrifício de Jesus que foi agradável a Deus, tá? Então, quando o sacerdote oferecia aquele cordeirinho, então Deus aceitava aquele cordeirinho, como um sacrifício representando Jesus. Então, quando o próprio Cordeiro de Deus veio, então esse sim foi o verdadeiro sacrifício, né, do qual os demais anteriores eram apenas uma representação, uma tipificação, e Deus aceitou esse sacrifício como um resolvido, como uma única vez. Não precisou de Jesus morrer várias vezes, ou voltar para morrer várias vezes. De uma vez por todas ele veio e morreu, e isso foi o necessário para satisfazer a justiça de Deus. Então, nossas orações, sem a justiça de Jesus, não estariam lá no céu. Então, fica bem claro que ele mistura nossas orações com a justiça de Cristo. Tanto que também o próprio Apocalipse fala que Jesus é o nosso amém, aquele que é o amém. Ele confirma as nossas orações. Então, significa que nossas orações estão sendo respondidas. E diante de Deus subiu, então, aquela fumaça do incenso, né, esse incensário o sacerdote no Antigo Testamento usava, né, um pequeno objeto, né, que tinha ali dentro uns carvões, né, e depois colocava fogo e por cima uma camada de incenso. À medida que aquelas brasas iam aquecendo o incenso, formava uma fumaça e um cheiro agradável, um cheiro suave, né, do incenso especial, de um aroma, de um perfume muito especial, de uma especiaria que era, inclusive, santíssima. Ninguém podia ficar reproduzindo aquilo ali, que era até pecado de morte. Era exclusivamente para o sumo sacerdote usar no Santo dos Santos, né, ou naqueles momentos mais especiais. Então, temos aqui dizendo que o sacerdote, então, usava aquele incenso, aquele incensário, e esse anjo pega o incensário das orações dos santos. Isso tudo está acontecendo lá no céu. Depois que ele tomou o incensário, encheu de fogo do altar. Então ele colocou mais fogo, foi lá no altar, pegou fogo e lançou sobre a terra. Aí ele espalhou isso, jogou. Quando ele jogou sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Bom, vamos lá. Significa o quê? Que as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios, que foi exatamente o que juntou, né, as orações dos santos com o incenso, que a partir daí ele lançou fogo sobre a terra, que aconteceram esses trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Os trovões, aí está falando de estrondos, está falando de abalos na natureza, vozes de gritos e clamor, relâmpagos, está falando aí de algo terrível acontecendo. Tá? Então, esse mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo. E o mesmo fogo que queimou o incenso lá no altar e subiu aquela fumaça agradável a Deus, causa destruição sobre a face da terra. Amém? Preste bem atenção, tá? E, então, houve vozes, relâmpagos, trovões, que é juízo forte. E é com a resposta às orações dos santos que vem os sinais do juízo. Portanto, tudo é resposta de oração, meu irmão. Tudo é resposta de oração. Deus só age no céu quando as orações chegam lá. É muito importante. Você fala assim, mas se Deus é soberano, Deus pode todas as coisas, para que orar? É realmente uma pergunta interessante, né? Se Deus já sabe o que vai fazer, por que orar, né, irmãos? Então, mas a Bíblia diz que Deus, você vai conhecendo aqui o caráter de Deus. Né? Deus não precisava de 7 anos tocando trombeta para fazer nada aqui na terra. Deus precisava que anjo jogasse fogo aqui para fazer nada na terra. Deus podia só pensar ou falar e tudo ia acontecer. Ele criou o universo inteiro com a palavra. Você acha que ele precisaria de executar os juízos com a participação, com a cooperação, né, dos santos? Não, não precisava, irmãos. Deus não precisava e não precisava, né? Ele não precisava porque é todo poderoso, mas ele precisava por quê? Porque ele é participativo. Deus só criou o universo sem a participação das criaturas porque não tinha criatura. A partir daí, tudo ele passa a fazer através das criaturas. Tanto que os selos que foram abertos, lembra? Né? Quando abriu o primeiro selo, um dos 4 selos viventes disse, vem, aí veio o cavalo branco. Quer dizer, Jesus abriu o selo, mas ele não mandou o cavalo branco aparecer com juízo.
Foi um ser vivente. Aí depois ele abriu o segundo selo, o segundo ser vivente falou, venha, e venha outro cavalo, o outro cavalo, foi o cavalo vermelho. Quer dizer, os seres viventes, aqueles 4 seres viventes participando. Depois você vê os 24 participando. Agora você vê 7 anjos tocando a trombeta. Aí pouco você vê um 8º anjo pegando o incensário e depois lançando fogo na terra. E depois você vê também que os santos que estão ali clamando por juízo, aí são atendidos. Então, por que precisa orar? Precisa orar porque Deus é participativo. Ele quer que você ore, porque você, através da sua oração, você se conecta com o coração de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo que está aqui, ele está lá também. Olha só que mistério. O Espírito Santo que está lá no céu, e ele é representado por 7 lâmpadas de fogo que estão ali, é os 7 Espíritos de Deus, está habitando em você. E a Bíblia diz que você não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando você ora, as coisas acontecem, não é porque você, simplesmente como se você, a sua ação manipulasse o céu. Eu vou orar para que Deus faça isso, orar para que Deus faça aquilo, como assim, fala assim, bom, Deus não estava pensando nisso, Deus nem queria fazer isso, mas eu vou orar, ele vai ter que fazer. Não é bem assim que funciona, tá? Na verdade, o Espírito Santo que está dentro de você te leva a orar para fazer, então, a vontade de Deus. Vamos lá para 1 João 5,14. Assim, e esta é a confiança que temos dele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se vós estiverdes em mim, mas palavras estiverem em vós, disse Jesus, pedireis tudo o que quisermos será feito. Então, não é bem assim você que manipula o céu, mas Deus quer que você, através do Espírito, faça uma oração. E pelo Espírito você vai orar e as coisas que estão no coração de Deus vão acontecer. Para que o mundo saiba, o universo saiba, o diabo saiba que você é um cooperador de Deus e que Deus trabalha junto com você. Amém? Ele já falou, nem não somos servos, aí apesar que sempre seremos servos, né, irmãos? Mas ele falou assim, eu vos chamo de amigos. Olha, amigo participa, amigo compartilha. Você vê, o nosso relacionamento com Deus é de intimidade, é de pai e filho, é de amigo com amigo. Então, é por isso que as coisas acontecem no céu em resposta à oração dos santos. Amém? Tudo acontece através da oração. Isso é importante você conhecer. Bom, mas aí então as trombetas se preparam para tocar. As trombetas são divididas em 2 grupos. O primeiro grupo, as 4 primeiras provavelmente vão, quando soar, vão causar catástrofes naturais, vão afetar toda a natureza, vai cair tipo um meteorito, provavelmente, ele vê uma montanha, um monte de fogo caindo do céu, caindo no mar, e ele vê também depois destruições que abalam a natureza, explosões. A gente não consegue entender claramente, mas sabe que haverá catástrofes. Isso porque afeta parte da humanidade, morre muita gente, acontece tantas coisas. Então, mas os primeiros afetam mais a natureza, apesar que se afetou a natureza, afeta os homens, né? Porque se afetar, por exemplo, as águas, afeta os homens. Se afetar as plantações, os vegetais também afetam os homens. Mas, há um outro grupo de trombeta que já são demônios liberados para atormentar só os homens. Inclusive, não pode nem matá-los, só atormentá-los. Então, nós vamos ver isso aqui no decorrer dessas 7 trombetas. Bom, quais propósitos? Número 2 aqui. Propósito das trombetas. Tem o propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. Interessante que, infelizmente, quando as trombetas tocam, ainda muita gente fala assim, não se arrependeram das suas obras, continuaram na idolatria. E outra trombeta tocou e disse assim, blasfemaram contra Deus. Olha só como o coração do homem, quando está ali, ele está endurecido por Satanás, né? A pessoa aceita a mentira, o engano, a partir daí ele mesmo vendo o juízo de Deus, ele, em vez de temer e dar-lhe glória, ainda blasfema. E alguns continuam na idolatria e na feitiçaria, como veremos alguns textos em Apocalipse. E também as trombetas são símbolo das intervenções de Deus na história, e mostram que esses juízos são universais, quer dizer, ninguém vai ficar de fora do tratamento de Deus. Bom, vamos agora trombeta por trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, terça parte das árvores
e toda árvore verde. Veja aqui que parece que realmente vem afetar a natureza, certo? Mas, afetando a natureza, com certeza afetam os homens, afetam todas as pessoas. Então, nós temos aqui essa primeira trombeta. Nem podemos imaginar, né, meus irmãos, o feito desse juízo sobre os homens, o dano geral. O clima é afetado, o clima é alterado, a alimentação já é também, fica mais escassa, e foi queimada a terça parte da terra, meu Deus, tá? Terça parte da terra, das árvores e toda árvore verde. Essa é só a primeira trombeta, tá? Então foi terrível, né? E o que acontece aqui, fala que uma tempestade de granizo, fogo, sangue que atinge a terra, tá? Parece aquelas pragas do Egito, lembra? Tem hora lá que teve granizos e destruiu toda uma destruição, matou os animais, destruiu plantações do Egito. Há até uma certa relação aqui com as pragas do Egito, né? Na sequência das trombetas, pode ver quase um paralelo. Eu estava vendo aqui num outro texto, analisando aqui alguns comentaristas, ele faz até um paralelo dessas 7 trombetas com as 10 pragas do Egito, como parece uma certa coincidência, como que elas vão se progressivamente afetando a natureza e afetando as pessoas, tá? Não vou entrar nesse ponto não, mas é muito curioso e tem uma certa relação mesmo, ok? Bom, aí vem a segunda trombeta. O que acontece quando é tocada a segunda trombeta, tá? Então, diz aqui que o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Olha, essa trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Morre terça parte de todas as criaturas, e toda essa terça parte inclui os homens que estão passando por aí com seus navios, inclui pescadores, inclui os peixes, né? Então, ele assim, vamos observar aqui a maneira, o texto, tá? É importante quando você lê o texto ver os detalhes. João não diz que viu um monte caindo, ele fala que ele viu ele fala como um grande monte, ele fala como é semelhante, não era um monte, ele não entendeu, poderia ser um meteorito, poderia ser um míssil, poderia ser, eu não sei, alguma coisa muito explosiva, uma coisa, quem sabe uma arma até que os homens estão criando aí, essas ogivas nucleares e tal, que vai acontecer, vão alguém soltar isso aí, vai dar uma explosão terrível, se sabe, mas ele consegue, quando visualizou, ele falou como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue. Quer dizer, quando fala sangue na Bíblia, falando de morte. Quer dizer, morreu a terça parte do mar. Tá? Não quer dizer que a água do mar ficou sangue vermelha. Até poderia, porque isso aconteceu lá no Rio Nilo, quando Moisés, né, também numa das pragas, tornou a água em sangue. Mas aqui tem mais ideia de que tornou em sangue, no sentido de morte mesmo. Assim, poxa, houve um grande derramamento de sangue em tal lugar. Está falando que morreu muita gente, né? Assim, então pode ser que tenha essa conotação, tá? Mas esta é apenas segunda trombeta. E ainda há um tempo de misericórdia, tá? E porque Deus ainda está dando oportunidade para as pessoas se arrepender. Deus é um Deus de misericórdia. As trombetas elas vão soando, ainda, vamos dizer assim, a graça sendo manifestada junto com o juízo. É lógico que não tem o juízo, mas a graça ainda, a porta da graça, da misericórdia do Senhor ainda está ali aberta. Infelizmente, já há um tempo que a humanidade não quer essa graça, porque já rejeitaram tanto essa graça que nesse tempo eles já estão cauterizados com o engano e com o mal, né? Com a maldade no coração. Mas Deus continua no seu caráter misericordioso, a Bíblia diz que ele é compassivo, tardio em irar-se, ainda que venha a ira, ele está ainda segurando mais um pouquinho. Ele podia acabar de uma vez, mas falou, não, vamos aos poucos, quem sabe, gradativamente as pessoas se arrependam, tá?
Então, vem a terceira trombeta, ok? O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se Absinto, e muitos homens morreram nas águas porque se tornaram amargas. Bom, aqui fala de uma grande estrela caindo do céu, tá? Então, aqui, alguns mistérios já estão acontecendo, né? E, e a terça parte da água foi afetada, as águas se tornaram amargas. Absinto é uma substância forte e amarga que simboliza amargura, pesar, calamidade, num texto paralelo em Jeremias 23:15, ok? E os homens morrem por causa daquela água amargosa. Foi terrível. Né? Essa estrela que cai do céu, tá, com uma tocha, tem mais uma característica de um anjo caído, né? Porque a palavra estrela também, nós vamos ver mais para frente, também usada para os anjos. Né? Lá quando o João fala no texto anterior que ele viu como um grande monte caindo do céu, parece uma coisa mais física. Agora, a estrela aqui pode ser que realmente seja um ser que estava retido e que foi liberado, né, para poder cair aqui e afetar toda a humanidade, tá? Bom, nós vamos seguindo aqui, né, porque chegou a quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à da noite. Então, há toda uma mudança climática, há toda uma mudança no céu. Olha, o sol foi afetado, a lua, as estrelas, né? Vamos dizer assim, há todo um abalo cósmico, né? Uma mudança cósmica que vem, né, com essa quarta trombeta, ok? Então, isso está em paralelo com o que Jesus falou no seu sermão profético, que está em Mateus 24, 25, depois em Marcos 13 e também Lucas 21. E Jesus fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações. Os homens desfalecerão de terror, porquanto os poderes do céu serão abalados. Né? Então, até quando Joel fala desse tempo, ele fala que o sol se tornará em sangue, né? O sol e a lua, né? E se escurecerá, e a luz se tornará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, haverá realmente todo um abalo, né? Também, até a própria natureza aqui, o próprio cosmos é afetado nos juízos, porque uma vez que o sol perde um terço do seu brilho, isso vai mudar toda a questão climática. O próprio dia fala que para ficar mais escuro, perde um terço a parte do dia. Então, pensa bem, um dia o sol aí nasce 6 da manhã, vai até 6 da tarde, em média, né? Assim, plenamente. Imagina que já a terça parte disso, né, dessas 12 horas, apenas 4 horas vão continuar escuras. O dia será bem curto aí, haverá muito mais trevas. Quer dizer, com tanto sofrimento, ainda dias mais longos. E aí no versículo 13, ele fala que ouviu uma águia que voando do meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Olha só, olha, apesar dos juízos destas trombetas que foram já tocadas, vem um aviso de 3, olha, de 3 últimas trombetas que ainda vão ser tocadas e são ainda piores que essas primeiras, já foram catastróficas, e são chamadas de os 3 ai. Ele fala ai, ai, ai. Né? Essa grande águia no céu, pode ser um anjo anda, ou pode ser, quem sabe, ter uma águia mesmo, tá falando lá, porque no céu é tudo diferente, tá? Pode tomar literalmente uma grande águia conversando lá, mas
pode ser, muitas vezes a palavra águia também tem a ver com personagens, né, bíblicos. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Tem a ver com águia também. Tem uns 4 seres viventes têm um rosto como de águia, né? Um de leão, o outro é como rosto de boi, o outro como de um cordeiro, né? E outro como uma águia voando. Então, nós temos aí, pode ser águia nesse sentido. Mas o importante é discutir como que é a águia, né? Mas o que ela fala, o que ela diz é ai, 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 os 3 ais. Ai dos que habitam na terra, porque ainda temos 3 toques. Lembra que os 4 toques afetavam mais a ecologia, né? Apesar que afetando a ecologia também afetou a humanidade. Mas agora vai ser um tratamento bem direto com a humanidade. Olha o que vai acontecer. Quinta trombeta. O quinto anjo tocou essa trombeta. Aqui, pessoal, dá medo, não dá? Olha, o quinto anjo tocou essa trombeta. Viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra e foi-lhe dar a chave do abismo. Interessante que João não vê a estrela caindo, mas que caíra. Quer dizer, ela já estava caindo, caída e não caindo. Nesse contexto, a palavra estrela não se trata de um astro, mas de um anjo. Mais especificamente, de um querubim que se chama Satanás, a estrela caída do céu. Você pode ver por Isaías 14, 12 a 15, como caíste do céu, a estrela da manhã. Em Ezequiel 28, a gente fala da queda de Lúcifer, né? Por terra te lancei. Em Lucas 10 também, 17 a 18, eles falam, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, aqui João fala de uma coisa que, quando toca essa trombeta, ele se refere a um fato já, pelo menos, referente a uma estrela que já estava aqui, agora só que ela tinha caído, só que ela não tinha chave. O problema da estrela é que ela não tinha chave, lembra? Jesus fala assim, eu sou o que vivo, eu sou o primeiro e o último, eu tenho a chave da morte e do Hades. Então, o inimigo lá, o Satanás, ele é um chefe que não tem, nem a chave da casa dele tinha mais, né? Quando Jesus realmente esmagou a cabeça da semente, né, como diz lá a promessa, quer dizer, tirou toda a autoridade, cabeça, quer dizer, autoridade, tirou toda a autoridade de Satanás, até sobre o próprio inferno. Mas agora foi lhe dado de volta a chave. Só que ele podia abrir, inclusive, uma porta que estava selada há muitos séculos, e, quem sabe, até milênios. E então ele abriu uma parte lá do Hades ou do inferno que chama abismo, tá? Chama Poço do Abismo. E quando ele abriu esse poço, né, porque então o inferno é dividido em várias camadas, né, em várias dimensões, não quero ir para lá, mas é assim que mas tem uma parte muito profunda chamada Poço do Abismo. Né? A Bíblia diz lá em Judas de espíritos que estão em prisão, né, ou em prisões. Então, quem sabe alguns desses são liberados da prisão. Quando Jesus vai expulsar os demônios daquele que estava naquele gadareno, até eles gritaram, Senhor, veste-nos atormentados do tempo, não, por favor, não nos mande para o abismo, porque sabe, tinha um lugar que eles podiam ir, era pior do que eles já estavam. Quer dizer que os demônios já estão em tormento eterno, já desde que caíram, só que tem um lugar muito, muito pior, eles falam, Jesus, por favor, ainda não chegou o tempo, né? Então espera mais um pouco, não mande para a gente antes do tempo, não. Eu sei que nós vamos para lá, nosso destino já está selado, mas dá um tempo aí. E Jesus realmente viu que daqueles demônios não ainda era tempo de ir para o abismo, e permitiu que ele ficasse naquela região de Gadara ali, e assim, por isso que milhares de porcos morreram, né? Porque eles entraram nos porcos, né? Afogaram os porcos, aquela confusão toda lá, que vocês conhecem na Bíblia. Tanto que aqueles demônios citam, então, o abismo. Aqui é aberto o abismo, gente. O abismo aqui está aberto, né? Então, quando ele abriu o poço, quem? A estrela, né? Por isso nós estamos analisando aqui, tá? Se analisarmos que essa estrela faz algumas ações, que não pode ser uma estrela como um astro, mas sim uma pessoa ou um ser. Então, foi lhe dar a chave do poço. Você não dá para um astro uma chave, né? Então, ele abre o poço, tá? E a partir daí começa um efeito extraordinário, né?
de mais tragédias, que sobe uma fumaça, como de uma grande fornalha, e escurece o sol e o ar. Esses demônios vêm, eles trazem tantas trevas que o sol não consegue mais brilhar. O ar fica tão poluído que fica tudo escuro. Imaginou? Que terrível quando esses demônios vêm. E não vêm só trazer, eles não vêm só trazer escuridão, não. Eles saem de lá como gafanhotos sobre a terra, gafanhotos endemoniados. Não são gafanhotinhos que vão comer a plantinha, não. São os bichos terríveis que são descritos aqui como uns demônios que têm, né, assim, uma aparência terrível, e que nós vamos ver também, quem sabe, aqui no próximo texto. Foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. É interessante, esses demônios são como gafanhotos, tá? Mas eles não comem a parte verde da terra. Interessante que se fosse gafanhoto normal, ele come parte verde, né? Eles gostam, eles vão, esses bandos gafanhotos, quando eles chegam no lugar, eles devoram toda a plantação. Eles aqui não, eles não queriam plantação, não. Eles vieram só para atormentar os homens. E diz, não façam dano na árvore da terra, hein, por favor. Deixa a árvore da terra que sobrou, tinha pouca coisa, porque já tinha um terço da terra destruída, já tinha tanta poluição, já tinha tanto desastre. O pouquinho de erva que tinha, falou, não façam dano, não. Vocês vão agora atormentar os homens como escorpiões. A pessoa picar no escorpião, todo mundo sabe que é terrível. Né? Agora, imagina isso multiplicado, né, quem sabe centenas, milhares de vezes, num tormento inexplicável. Só disse que era como escorpiões. Mas só tinha uma coisa, né? Eles farão mal somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Então, nesse tempo aqui ainda, algumas pessoas aqui na Terra que ainda estão vivas, mas que não sofrem esse tormento, porque apesar de estar sendo perseguidos pelo falso profeta, pela besta, pelo dragão, eles não vão ter esse tormento porque eles não aceitaram a marca da besta, pelo contrário, eles têm na fronte o selo de Deus. Deve estar falando daqueles 144 mil, né, que já citamos, e quem sabe mais alguns que ainda estão aqui passando pela grande tribulação. Esses não serão atormentados, tá bem? Bom, então, e diz aqui, foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Ó, semelhante, não está dizendo que era o tormento. A palavra semelhante quer dizer algo parecido, mas é com certeza muito mais intensificado do que uma simples picada de escorpião. Né? O veneno do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte de modo algum a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Bom, de alguma forma, esses demônios ferirão os homens, mas não vão matá-los. Porque diz aqui, né, foi-lhes permitido não que os matassem, quer dizer, eles tinham uma permissão apenas para atormentar, tá? Então, se imaginou, temos aí hoje coronavírus, outras pestes, né? Mas essa aqui não vem para matar, essa aqui vai vir só para atormentar, tá bom? Infelizmente, vai passar por isso a humanidade. A pessoa, esses homens atormentados, eles vão ficar tão desesperados que eles vão buscar a morte, e de modo algum a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O pior é que não vão morrer. Hoje tem gente se matando. Naquele tempo, eles não vão conseguir se matar, não. Eles vão ficar sofrendo. Ainda isso ainda é só um prenúncio do sofrimento eterno que virá depois no lago de fogo. Mas aqui será terrível, tá? Então, os homens sofrerão e não poderão se matar. Não vão desejar a morte? Sim, mas não vão conseguir. Tá? Essas características dos gafanhotos estão, alguns no versículos 7 e 11, vai falar um pouquinho mais deles. Eles são como cavalos preparados para a peleja e ferrugam como escorpiões. Temos aqui algumas características desses terríveis demônios que vão invadir a terra. Né? E aqui fala... eu vou ler para vocês, é importante porque nós estamos fazendo uma leitura de Apocalipse em conjunto. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como que umas coroas semelhantes ao ouro. Os seus rostos eram como rostos de homens.
Tinham cabelos como cabelos de mulheres, os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas como ferrões, semelhante às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer danos aos homens por 5 meses. Temos, então, a missão principal desses gafanhotos endemoniados que saem do abismo aqui. Vocês viram que tem as características deles, né? Absurdo, coisa absurda. Como, sabe, tá, esses, como cavalos aparelhados para a guerra. E tinha um rosto de homem. Mas também tinha cabelo como de mulheres, dente como de leão. O que é isso? Que bicho feio, né? E veio para... Qual a missão deles? Atormentar os homens, causar danos aos homens. O tormento deles é pior que a morte. Pior do que a morte. As pessoas desejam até morrer, porque é pior que a morte. Né? E o diabo e seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e não lhe tocam. Aqui, então, eles não lhes foi permitido tocar naqueles que têm na sua fronte o selo de Deus. Esse selo provavelmente é invisível aos homens, mas no mundo espiritual, o diabo sabe quem é você. O diabo, se você está selado ou não. Ele conhece as suas vestes tão brancas ou não. Ele sabe, ele não conhece o seu coração, mas as marcas espirituais do seu espírito, do seu homem espiritual, ele conhece sim, tá? Lembra que ele sabe quem é quem, né? É um caso, por exemplo, quando aqueles filhos do sacerdote lá foram expulsar o demônio, acho que eram 4, se não me engano, lá no livro de Atos fala que eles foram expulsar o demônio, e eles falaram assim para os demônios: olha, eu vos esconjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Os demônios falaram para eles: olha, nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas vocês quem são? E esse endemoniado atacou os 4 que fugiram, né, feridos, e até ficar até a roupa perder no meio do caminho. Porque o diabo sabe quem é quem. Quando você vai chegar em algum lugar, se você tem a marca do sangue de Jesus, o diabo treme. Às vezes ele finge que não está te vendo, mas ele sabe que você está ali. E ele, às vezes ele até ele vai assim, ele vai blefar. Ele vai assim, bom, será que ele sabe que ele tem autoridade? Então ele vai tentar se impor contra você. Mas se você usar a autoridade, ele sabe que você tem e vai sair em nome de Jesus. Amém? Então o diabo, ele também ele sabe que você tem a marca, mas você não sabe usar a marca. É por isso que você tem que entender que você já tem o poder. Esses sinais seguirão se crerem, meu nome expulsarão os demônios. Todo que crê em Jesus tem poder sobre os demônios. Se você tiver um demônio endemoniado perto de você, você precisa gritar para o pastor, para alguém, para outro. Não, é você que expulsa. Se você tem o nome de Jesus, no meu nome expulsarão demônios. Talvez você não tenha ousadia. Talvez você não tenha, né, não dizer nem a habilidade, mas a prática, né? Porque também, quem nunca expulsou demônio uma primeira vez, né? Eu já passei por isso, né? No começo o bicho fica meio bravo lá e faz de conta que não vai sair, e tem hora que ele pensa, será que sai mesmo, será que não sai? Mas ele sai sim, viu, gente? Pode expulsar, que ele vai embora em nome de Jesus. Amém? Não tenha medo, não, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Tá? O diabo, então, ele sabe que não pode tocar nos ungidos de Deus, nos que têm o selo de Deus. Vamos, então, para a 6ª trombeta. Né? E foram soltos 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. Olha só como que Deus, né, é caprichoso no seu cronograma, na sua agenda com a humanidade, inclusive na agenda do juízo. Ele fala de 4 anjos que foram preparados e fala assim, que está hora, dia, mês e ano. Então, não, vai ser ano tal, mês tal, dia tal e tal hora. Para aquela hora. E esses aí, quando foram soltos, eles mataram a outra 1/3 parte de homens. Ela tinha morrido 1/3, agora veio mais 1/3. Depois foram morrendo no meio do caminho. A humanidade está dizimada. Né? Vemos aqui a soberania de Deus. Os anjos estavam presos no rio Eufrates, preparados para aquela hora, dia, mês e ano. O Eufrates aqui pode ser literalmente o rio Eufrates, que passa ali na capital do Iraque, né? Atualmente passa por ali, inclusive era o rio que estava no Jardim do Éden, um dos rios, né? Então,
ou pode ser aqui também representativo, né? Porque como o rio Eufrates pode representar, então, a divisão, né? O que sobrou do Éden na Terra, né? O que é mencionado, a única coisa no Éden que hoje a árvore da vida está no céu, e a gente vê alguma coisa assim que é mencionado no Jardim do Éden, então tá alguma coisa assim, que tem uma conotação de que algo assim, demarcado, um território muito especial, pode ser que esses 4 anjos, e são 4 anjos, preparados para esse tempo aí, tá? O número, aí a partir daí, João vê também miríades, ele fala miríades de miríades, né? Os cavaleiros, né? 2 miríades. Alguns interpretam como 200 milhões, miríades de miríades, tá? Como se fosse milhões, é 1.000 vezes 1.000, quer dizer, então, miríades e miríades. 2 miríades, uma contagem que João ainda não tinha muito certa como traduzir, mas é interpretado aqui como 200 milhões. E aí há muitos comentários sobre o exército da China e outros exércitos, ou a união de vários exércitos da comunidade europeia, etc., que formam 200 milhões e que vão estar agindo nesse tempo aí, e haverá realmente muita destruição por causa desse sexto anjo que toca a trombeta. Bom, aí então nós praticamente terminamos o capítulo 9. E no capítulo 10, nós vamos ver que há um anjo muito grande, mas muito grande mesmo. Não vamos falar sobre ele agora. E, então, esse anjo ele está com um pé na terra, né? E ele está com um pé sobre o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É o tamanho do anjo. Diz assim que seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. E ele tinha por cima dele um arco-íris. Então, esse anjo, ele desceu vestido de uma nuvem e ficou aqui na terra. Mas ele tinha na sua mão um livrinho aberto. E depois ele clamou com grande voz como de leão. E a partir daí houve trovões, muitas coisas aconteceram. E quando o João foi escrever o que os trovões estavam falando, o anjo falou: não escreva essa parte, não. Essa parte ainda não está, ela vai ficar selada. Então ficou em mistério aqui. Mas é interessante que esse anjo grande, tinha um livrinho na mão. Mas não o tamanho do anjo desse, mas tinha um livrinho. E foi dado para o João comer esse livrinho. Vamos falar isso na próxima semana, que é o capítulo 10. Depois aparecem as 2 testemunhas. Também 2 figuras muito assim, misteriosas. Quem são as 2 testemunhas? Então, vamos ver algumas possibilidades na próxima semana, que é o próximo capítulo. Está no capítulo 11, as 2 testemunhas que estarão, então, em Jerusalém, e vai acontecer várias coisas com essas 2 testemunhas aí. Mas, pulando essa parte, nós vamos chegar em Apocalipse, já no capítulo 11, no versículo 15, já no finalzinho dele. Depois que aparece esse anjo, depois que aparecem as testemunhas, aí que toca a 7ª trombeta, tá bom? Por isso que eu tive que dar esse salto aqui em Apocalipse 10 e parte do capítulo 11, para chegar aonde a 7ª trombeta, tá? Quando tocou essa 7ª trombeta, né, o anjo tocou, tá? Houve no céu vozes, tá? Que vamos colocar, houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Né? Ele está dizendo aqui, então, já como finalizando a tomada, vamos dizer assim, a reintegração de posse, né, de Jesus em relação à terra. Né? Deus deu a terra para os homens. A Bíblia diz assim que a terra, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Mas ele deu por quanto tempo? Por um tempo limitado. Como se fosse um contrato de comodato que já está acabando. Aí, então, o homem entregou de mão beijada para Satanás, apesar que foi através de engano. E Satanás passou a ser o príncipe desse mundo.
Mas agora, depois de Jesus veio e julgou Satanás, julgou os demônios, julgou os homens que aceitaram o governo de Satanás, e falaram, agora mudou tudo. Sabe por quê? O Jesus teve a reintegração de posse né, de tudo aqui que o homem perdeu para Satanás. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Você fala, mas não sempre foi? Ele sempre foi, lógico, sempre foi. Mas o governo da terra foi delegado ao homem, foi autorizado, e Deus não quebra a sua palavra. Quando ele disse para Adão, você vai governar a terra, sujeitar a terra, dominar a terra, Deus não mudou essa autoridade do homem. Agora, se o homem pegou isso, deu procuração para o diabo através do pecado, então Jesus tem que vir tomar de volta. E Jesus começou isso lá na cruz. Tá? Então ele venceu Satanás quando tomou as chaves da morte do inferno, venceu a morte, venceu, mas ainda Satanás continuou reinando por um tempo, né? E até um daqueles ais fala, ai, 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 dos que habitam na terra, porque Satanás desceu à terra e sabe que pouco tempo lhe resta. Vamos ver esse texto também de Apocalipse, dizendo que Satanás conhece que o tempo está acabando. E nesse momento aqui da 7ª trombeta, olha que maravilha, agora sim, Satanás não tem controle mais nenhum. Lembra? Foi dada autoridade, foi dada autoridade para destruir parte da terra, depois foi dada autoridade para atormentar os homens, foi lhe permitido, tá? Até que o primeiro cavalo branco foi lhe dado poder, né, para sair vencendo e vencendo e para vencer. E Daniel explica lá que foi lhe dado poder ou permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Agora não, Satanás não tem permissão para fazer mais nada, e nem contra o homem, nem contra a própria natureza. Acabou. Sabe, aqueles demônios estavam escritos aqui, agora na 7ª trombeta, está tudo debaixo do controle de Jesus. Algumas catástrofes vão acontecer, mas agora não é mais porque Satanás tem permissão, porque agora Jesus está no controle de tudo. Ele está subjugado a todo o poder das trevas. E nesse momento, então, há cânticos de alegria, cânticos do céu, júbilo, exaltação, explosão de alegria. Tá? Olha, o reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Para quem conhece de corais, né, o oratório Messias do Handel, né, ele conta toda a história de Jesus, são várias partes do oratório. Na última parte, o Aleluia de Handel, famoso, ele conta exatamente isso, aleluia, aleluia e tal, o seu reino é para sempre. Vai falar assim, o reino deste mundo já passou a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Que revelação que o Handel teve quando compôs isso, né? Alguns séculos atrás, uma música que é famosa até hoje, o famoso Aleluia de Handel, que canta exatamente essa parte aqui. Essa frase ele usa na parte final, né, do oratório, né, que é a exaltação do Messias. Então temos aqui a alegria dos redimidos, mas também o pavor dos ímpios. Porque se lá no céu está tendo festa, aqui embaixo a casa caiu. Aqui tudo é trevas, tudo destruído. Se sobrou alguém aqui ainda, está em pânico, está em desespero. Tomou ferroada até de escorpião, já quis morrer, não conseguiu, já perdeu tudo que tinha, a economia já era, dinheiro não vale mais nada, não tem mais governo, ninguém mais sabe nada. Aqui a Terra está totalmente um caos. Né? Lembra que lá no Gênesis capítulo 1 fala que Deus criou a Terra do caos, a Terra era sem forma e vazia, então agora vai voltar o caos, vai ser um caos político, um caos econômico, um caos social. Tá? E a igreja glorificada nesse momento, ela vai honrar e se prostrar e adorar a Deus, como vemos nos versículos 16 a 17 aqui de Apocalipse 11, né? Que ele fala, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se, olha só, a adoração no céu, prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, e porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Amém? Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dar recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, o tempo de destruir os que destroem a terra.
Olha só, tempo de destruir o que destrói a terra. O diabo está aí matando, roubando, destruindo. Tem muita gente destruindo a terra, destruindo a ecologia, destruindo pessoas. Mas Deus um dia vai vir destruir o que destrói a terra. E no céu haverá cântico de alegria. E você deve estar lá. Amém? Ah, júbilo de alegria. E prostrado diante dele. Aleluia. Adorando Jesus nesse tempo maravilhoso. Glória a Deus. Bom, nosso tempo é escasso, né? Mas temos aqui uma conclusão. Quem você é? Você é selado por Deus, marcado por Deus, né? Você é santuário de Deus. Lembra que no tabernáculo tinha uma parte exterior chamada átrio, que era a parte de fora, tipo um pátio, depois tinha uma parte interior, que era lugar santo, e tinha lá o Santíssimo, onde estava a arca. Hoje nós temos no nosso coração o Santíssimo, a habitação de Deus. A pergunta é, você hoje é santuário, que é a parte interior onde Deus está, ou é a parte exterior, o átrio? Quem é você? Você é testemunha fiel ou amante do mundo? É umas perguntinhas, porque nessa conclusão é importante você refletir. Né? Onde você estará quando a sétima trombeta tocar? Estará cantando no céu ou estará aqui atormentado, ou quem sabe já morto, aguardando a segunda ressurreição, tá? Que é a ressurreição para o juiz eterno e não tem mais sem chance de salvação. Você estará no santuário aberto de Deus ou atormentado pelos flagelos? Então vem aqui um conselho para você, meu irmão, meu amigo. O tempo e oportunidade é agora. Amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amanhã pode ser tarde demais. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Busque-o enquanto está perto. Amém? Busque o Senhor, clame ao Senhor, deixa essa vidinha do pecado, vidinha do mais ou menos. Se você estava frio, que nem aquela igreja de Laodiceia, tem que esquentar. Se você perdeu o primeiro amor, tem que se arrepender. Se você está só com o nome que está vivo, mas está morto, busca a vida de Deus agora, que você sabe onde é a fonte da vida. Falou assim, quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe do que nós estamos falando, não é verdade? Então, esse é o tempo. E para terminar aqui, nós vamos terminar com aquelas palavras, a palavra de Jesus para mim, para você hoje, é a mesma que ele fez às 7 igrejas da Ásia. É o mesmo recado, é a mesma palavra, a mesma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, né? E que essa palavra de Apocalipse sirva de consolo, se você passar uma tribulação, sabendo que o final será glorioso. Amém? Eu teve uma frase de um autor conhecido aqui, evangélico, né? De um autor de Deus, ele fala assim, eu li o Apocalipse, fique tranquilo, tudo acabará bem. Então, ele está dizendo que para os santos, para os salvos, tudo acabará bem, será nova Jerusalém. Tá? O fim vai dar tudo certo, não importa o que está passando agora, problemas familiares, problemas financeiros, coronavírus, desemprego, perseguição ao trabalho, se você tem algum país perseguido, parentes lá, se você tiver que ir para um país perseguido, tiver que morrer por amor a Cristo, olha, fique tranquilo, tudo acabará bem. É só ler Apocalipse e você vai ver o grande finale da história do povo de Deus. É Apocalipse 21, 22. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E na próxima semana, a próxima parte está aqui, já convidando você para ouvir, continuar aqui. Vamos falar sobre as duas testemunhas, e também sobre aquele anjo grande lá, com o livrinho na mão, mas também sobre as duas testemunhas que estão aqui no capítulo 10 e 11 de Apocalipse.